Gente, olha o efeito em 3D maravilhoso. Muito lindo, né? Agora, o que nós vamos fazer? Eu já retirei aqui a fita crepe. E como vocês podem ver, olha, gente, desfia, tá vendo? Isso aqui começou a desfiar ainda quando eu estava bordando. Mas, enfim, vamos lá. Como vamos trabalhar agora? Na aula de hoje, nós vamos acertar, fazer os acertos ao redor para que fique tudo no mesmo tamanho, bem alinhado, né? Então, aqui você vai determinar qual a largura que você quer fazer o seu acabamento. Então, nós vamos agora fazer os acertos. E estes acertos nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos pegar aqui a parte superior para a gente ver direitinho. Nós vamos contar assim, ó. Contando a partir de onde já tem bordado, tá vendo? Eu vou contar assim, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto buraquinho é onde eu vou fazer a minha dobra, ó. Só que essa dobra eu tenho que fazer ela de um lado ao outro, tá vendo, ó? Sempre na mesma carreira de buraquinhos, ó. Então, essa aqui será a largura do meu acabamento, que vai dar mais ou menos 1 centímetro, tá vendo? 1 centímetro e pouquinho. Então, vou fazer a dobra aqui do início ao fim, certo? Ó. E assim terá que ser ao redor de toda a minha bolsa. Deste lado aqui, eu vou apenas retirar estes excessos aqui, ó, para poder ficar... Isso aqui atrapalha, gente, pra gente fazer os acabamentos. Fica saindo no nosso bordado esses pedacinhos aqui. Então, eu vou retirar aqui só o excesso mesmo. Aqui, gente, eu vou terminar depois para o nosso vídeo não ficar muito longo, tá? E nas laterais, a gente vai também contar os 5 buraquinhos, só que da seguinte forma. Olha só. Assim como aqui nessa parte superior eu contei o primeiro buraquinho, sendo o buraquinho onde já tem lã, onde já tá bordado, aqui na lateral também tenho que fazer isso. Então, nós vamos contar assim, ó. Tá vendo esse pontinho? Debaixo dele será o primeiro buraquinho que a gente vai contar. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto é onde eu vou fazer a minha dobra, tá? Ó, sexto buraquinho. Então, aqui a gente vai ter que fazer um acerto, porque, olha, tá sobrando. Então, aqui também nós vamos retirar. Eu vou retirar, deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, vamos contar de novo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto eu dobro. Vou deixar mais uns 3, vou tirar 3, ó. 3 carreirinhas de buraquinhos. Na verdade, tô retirando 2, tô cortando aqui na terceira, ó. É importante fazer essa dobra, gente, para que fique bem estruturado o nosso acabamento, né? Então, a gente faz o acabamento com a dobra. Fica bem mais bem feito. Na parte de baixo, a gente não vai retirar, porque já tá até um pequeno, tá na quantidade certinha aqui. Só vou retirar essa linha aqui, para não atrapalhar o nosso trabalho, tá? Na lateral, vou terminar aqui de fazer nosso acabamento. Também a gente vai dobrar. Aqui, gente, tem um detalhe. A gente tá aproveitando a orelha. Então, quando a gente contar aqui os 5 buraquinhos, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Quando a gente contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, no sexto, a gente vai dobrar, que vai ser aqui, ó. Certo? Ó, pra ficar certinho. Então, agora eu vou terminar de fazer esses acertos e eu já volto pra gente dar continuidade. Pronto, já fiz todos os acertos e agora nós vamos traçar as diagonais. Sim, teremos que fazer as diagonais aqui para que o nosso cantinho fique bem feito. Então, como eu farei isso? Em cada cantinho eu vou fazer isso daqui, ó. Eu localizo qual que é o último ponto, o ponto bem do cantinho. E vejo aqui, ó, esse foi o buraquinho bem do cantinho, certo? Ó, esse aqui. Tá vendo? Ó. Então, a partir dele, bem aqui, ó, eu vou fazer a minha primeira marcação. Ó. Certo? Olha, o último pontinho, o buraquinho bem do cantinho, faço aqui a minha primeira marcação. E agora, a partir dele, eu venho traçar a diagonal até o cantinho, ó. Esse é o primeiro,
O segundo, tá vendo? Tem que ser na diagonal. O quadradinho, ó, o quadradinho tá aqui. Eu pego o cantinho, depois eu venho no próximo cantinho no sentido da diagonal. Vou fazer isso até finalizar aqui. Até terminar, ó. Isso eu vou fazer em todos. Aqui desse lado, ó. Localizo, o pontinho tá aqui, né? O quadradinho é esse. Então, primeira marcação vai ser aqui nesse primeiro quadradinho, nesse primeiro buraquinho, e vou aqui no sentido da diagonal. Aqui, gente, é claro, tá tudo muito juntinho, mas não tem problema que isso aqui vai ficar do outro lado. Olha, a diagonal tá bem traçada. Bom, vou fazer as outras duas diagonais e eu já volto. Então, depois das diagonais traçadas, agora nós vamos fazer o cantinho e eu vou agora usar agulha comum de costura e linha, tá? Pra gente poder fazer um reforço aqui nesse cantinho. Porque, veja bem, se eu vier aqui neste cantinho, fizer a dobra aqui, ó, vamos fazer juntos. 1, 2, 3, 4, 5, no sexto buraquinho eu dobro. E depois aqui do outro lado também eu dobro no sexto buraquinho, aqui a marcação já estava feita. O cantinho aqui tá bonito, né? Mas olha, aqui atrás, esta dobrinha fica levantando. Isso aqui atrapalha a gente na hora de fazer o acabamento e ficar bem feito, tanto do lado direito quanto do lado avesso. Então, eu venho aqui, no avesso da minha peça, tá vendo? Abro, a dobra tá feita, ó. Faça a dobra. Depois você faz isso aqui, ó. Isso. Assim. E aqui também. Ó. Ajeito o cantinho aqui. O cantinho tem que ficar bem feito, viu, gente? Ó. Agora, nós vamos juntar essas partes aqui, ó. Eu venho com a minha agulha, eu costuro aqui, ó. Passa aqui. Eu coloquei 2 fios, mas pode colocar um só, tá? Aqui tem que ser nozinho mesmo, viu, gente? Ó, faço um nozinho unindo aqui as pontinhas. Vocês estão vendo que esse lado aqui ficou um pouco menor, ó, tá vendo? Mas não tem problema, vai ficar aqui bem reforçado. Vai dar pra fazer o cantinho direitinho, tá? Aqui agora, então, a gente vai juntar, ó, essas partes. Deixa eu cortar essa linha. Deixa eu cortar essa linha aqui, pra não ficar atrapalhando a gente. Aí, eu venho aqui, ó, de um lado e do outro. Vou juntar. Deu uma emboladinha aqui, tem que desembolar. Aí, de um lado e do outro. E aqui também, até chegar aqui no cantinho, a gente vai prender dessa forma. Isso eu vou fazer com todos os cantinhos, para que fique bem feitinho mesmo, ó. O cantinho fique bem acabadinho, certo? Cortou. Isso eu vou fazer em todos os cantinhos, tá? Para que aqui, ó, desse lado fique bem feito, tá vendo? Certinho. E aqui também. Depois, quando a gente for fazer o nosso acabamento com a lã aqui ao redor, vocês vão entender melhor porque que é importante fazer esse cantinho desta forma para ficar bem feitinho, ok? Então, nós vamos dar início aqui ao acabamento ao redor da nossa bolsa. E eu vou usar a cor preta, mas vocês podem usar qualquer uma das cores que vocês quiserem, tá? Olha, sabendo que gasta bastante lã para fazer esse acabamento. Então, separe pelo menos 20 fios. Então, gente, vamos trabalhar aqui essa parte da nossa bolsa, para nós fazermos esse cantinho aqui juntinhos. Olha, esse acabamento que eu vou fazer aqui ao redor será um acabamento que parece com o acabamento que a gente faz nos tapetes, mas ele vai ter uma pequena diferença, porque ele vai ter um detalhe bem aqui ao redor. Então, num primeiro momento, a gente vai fazer assim, ó. Vamos começar aqui pela lateral da nossa bolsa, lembrando que a gente vai usar os buraquinhos que estão debaixo do ponto, olha, tá? Então, vamos começar por aqui. Eu vou lá no avesso, vou passar aqui o meu fio, fazendo o acabamento por debaixo dos pontos bordados. Escondi aqui a pontinha e vamos começar
escolher aqui, ó, pode ser até esse buraquinho aqui, ó, tá? Porque tá bem o buraquinho que divide os dois pontinhos aqui, ó, pra não ficar dúvida, tá vendo? O buraquinho onde foi bordado esses dois pontinhos. No tapete, a gente faz isso aqui, ó, só abraça. Se você quiser, você pode fazer assim também. Mas eu vou ensinar você a fazer um detalhe diferente. Que será assim, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. No quinto buraquinho, você vai e vai levar lá pro outro lado e vai deixar esse pedacinho aqui sem bordar. Esse pedacinho, tá vendo que vai ficar duas tramazinhas aqui sem bordar? Ó, tá? Leva pra lá o seu fio e volta na próxima coluna, pegando bem o buraquinho que tá debaixo do ponto bordado aqui, certo? Lembre-se de não puxar muito para não achatar. Agora aqui, novamente, ó, eu vou levar a minha agulha, sempre vigiando para sair aqui, ó, no buraquinho certinho. E eu vou deixar esse pedacinho aqui sem bordar. Volto minha agulha no próximo buraquinho. Então, eu terei aqui, para cada coluna, um fio, tá? Olha, isso aqui. Então, novamente, eu conto 1, 2, 3, 4, 5... e deixo isso aqui sem bordar. Vai ser assim ao redor de toda a peça. E é claro, o cantinho é sempre um ponto crítico que a gente tem que prestar bastante atenção pra gente não errar. E todas as vezes que você estiver bordando, dá uma olhada lá atrás, está ficando tudo ótimo, né? Está ficando tudo escondido, se não tá ficando nenhuma trama aparecendo, vai conferindo, tá? Então, aqui, ó, é simples. Você vai fazer isso daqui, deixando esse espaçozinho aqui, ó. Lembre-se que a cor que você escolher, você vai precisar de bastante, tá? Bastante fio. Olha, eu tô chegando aqui bem no nosso cantinho, até dei uma reforçada aqui na minha diagonal. Deixa eu marcar ela bem aqui pra vocês, ó. Aqui, 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 tá vendo? São esses os buraquinhos que eu irei bordar. Agora, eu vou parar, então, de seguir os pontos neste nível aqui, né? Que a gente tá só bordando neste nível aqui, ó, pontos de 5 buraquinhos. E eu agora vou começar a subir pela diagonal, tá? Então, eu continuo aqui, ó. Eu levo lá, vou trazer aqui pela última vez neste nível, que é o buraquinho bem do cantinho, por onde eu comecei a traçar a minha diagonal, puxo meu fio. O próximo pontinho já será esse daqui, ó, bem na diagonal. E aqui tá um pouco confuso, porque tem várias talagaças passando lá pelo lado de baixo. Então, por isso que eu fiz aquela marcação, assim, ó, marquei os buraquinhos direitinho, pra gente saber direitinho qual buraquinho pegar aqui. Vou levar primeiramente, então, lá pra baixo, pra poder aqui marcar o meu buraquinho direitinho, ó. Venho aqui, confiro se tá ficando tudo ok, certo? Agora, eu conto aqui 1, 2, 3, 4, ó. Não peguei as duas tramas, tá vendo? Tem que pegar as duas, ó. Essa e essa. Próximo buraquinho da diagonal vai ser esse aqui. Vamos dar uma olhada lá atrás, ó. Certo? Vem aqui. Agora, eu terei 1, 2, 3. Ó, tem que manter aqui. Aqui vai ter um pouco mais, por quê? Porque aqui eu tenho só duas talagaças, né? Que foi a dobra que eu fiz. Aqui no cantinho vai ter 4, né? Então, aqui fica um pouco mais confuso, porque fica mais tramas aqui, ó, no cantinho, tá? É normal que isso aconteça pela quantidade de talagaças que tem aqui na dobra. Próximo buraquinho, esse aqui, ó, tá? Olha lá. Então, vou lá no avesso, levo bem no buraquinho correto, certo? E agora, eu vou fazer esse cantinho. O cantinho mesmo aqui, ó, a gente tem que fazer 3 vezes no mesmo buraquinho. Bem aonde está o meu fio, eu vou bordar por 3 vezes. Eu conto 1 e 2. Levo lá pra baixo. Agora, eu venho aqui no mesmo buraquinho onde eu bordei. Bem aqui, ó. Olha lá. De novo, no mesmo buraquinho. Trago pra frente. Agora, eu vou no buraquinho do cantinho, ó. Esse bem do cantinho.
certo? Tô fazendo aqui o contorno. Vou girar um pouquinho para ajudar a gente, ó. Agora, novamente, eu vou trazer o meu fio bem no mesmo buraquinho, aqui, ó. Então, eu vou lá no avesso, acho meu buraquinho, pronto. E agora, eu vou trabalhar aqui, nesse espaço. Então, a última vez, nós fomos no buraquinho do cantinho. Agora, eu vou nesse aqui, ó. O próximo aqui, tá vendo? Levo lá pra baixo, certo? Olha aí o nosso cantinho, que lindo, tá vendo? Agora, eu vou descer, bordando pela diagonal. E para descer, eu tenho que usar os mesmos buraquinhos que eu usei para subir. O próximo buraquinho, então, é esse. Vamos lá no avesso? Vamos achar ele aqui, ó. Olha lá. Vou no mesmo buraquinho, trago para frente. Certo? Agora, eu vou contar aqui. 1, 2, no terceiro, levo lá para baixo. Olha aí. Agora, eu volto neste buraquinho aqui. Vou até conferir, ó. Tem que conferir. Tá vendo? Ó, bem aqui. Então, levo lá pra baixo. Lá pra frente, na verdade, né? Ó, subi o meu fio. Agora, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4. E agora, gente, eu volto a bordar naquele primeiro buraquinho, bem o do cantinho, certo? E com isso, eu vou ter aqui, ó, pontos de 5 buraquinhos. Quando eu subo aqui, eu vou bordando aqui, ó, um de 4, um de 3, um de 2. Depois, um de 2 no cantinho, mais um de 2 aqui. Depois, 3, 4. E, novamente, eu consigo bordar aqui pontos de 5 buraquinhos. Olha, 1, 2, 3, 4. No quinto buraquinho, eu levo lá pra baixo, certo? E aqui, eu vou continuar agora, ó, só fazendo os pontinhos bem aqui na parte superior. E a gente sempre tem que estar olhando o avesso para ele ficar perfeitinho igual à frente. Vamos dar uma olhada? Ó, para que tudo isso aqui fique coberto, nada fique exposto, né? Olha que lindo que fica o cantinho. Porque isso aqui vai aparecer na nossa bolsa, tá? Depois a gente corta os excessos. Isso aqui é aquela linha que eu trabalhei o meu cantinho aqui, a linha de costura, né? Então, aqui, gente, é só continuar, ó, fazendo isso ao redor de toda a minha peça. Toda mesmo. Ó, aqui, eu vou fazendo assim, ó. Sempre tendo cuidado para que fique tudo no na mesma distância, para não achatar o seu bordado, né? Olha que cantinho lindo que fica aqui, olha, tá vendo? E, inclusive, eu já bordei esse outro lado aqui, esse outro cantinho, olha que lindo que fica, certo? Agora, então, nós vamos trabalhar isso ao redor de toda a bolsa. E todos os cantinhos eu tenho que fazer desse jeito aqui, tá? Eu vou trabalhar ao redor de toda a bolsa, vou fazer os meus cantinhos com bastante capricho. Quando eu terminar, eu volto pra gente fazer o acabamento aqui, ó, nesta parte que a gente deixou sem bordar, tá bom? Eu vou terminar, a gente vai dar uma pausa aqui no vídeo. Quando eu estiver terminando de bordar esse fio, eu volto para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o arremate. Então, olha só. Aqui estou no finalzinho do meu fio. E como vocês podem ver, um fio de mais ou menos 1,15 m só deu para eu bordar esse pedaço aqui. Certo? Então, aqui agora vamos fazer assim. Lá no avesso, eu vou trabalhar assim. Olha, o próximo buraquinho que eu iria bordar seria esse aqui, certo? Olha lá. Esse aqui, eu acho ele aqui, ó, tá vendo? Vou lá no avesso e só passo assim, ó, numa tramazinha, assim. Porque eu fazendo isso, esse fio vai ficar aqui, bem acabado no avesso também. Ele vai cobrir o avesso. Agora, eu pego e passo por debaixo dos pontos bordados. Igualzinho quando a gente tá bordando o bordado em si mesmo, tá? Passo aqui, ó. Puxo meu fio, vou cortar o excesso, vou pegar mais um fio, pra gente ver como é que a gente faz pra recomeçar. Que tem um detalhe também importante que a gente tem que ver aqui. Vamos fazer assim, temos que recomeçar no mesmo buraquinho. No mesmo buraquinho onde eu levei o meu fio, porque deste lado aqui, vocês estão vendo que, ó, não tá bordado. Lá atrás, a gente levou aonde seria,
mas aqui na frente não tá bordado ainda, bem na coluna que precisa ser bordado. Então, eu faço assim, eu levo por debaixo dos pontos bordados, bem próximo de onde eu quero recomeçar. Vou passar debaixo de mais uns 2 aqui, ó. Certo? Vou passar aqui, vou levar minha agulha bem no mesmo buraquinho onde eu bordei o último pontinho aqui, ó. Levar no mesmo. Lá do outro lado, vai sair bem na coluna que eu preciso bordar. Vocês estão vendo? E esse pedacinho de lã que tá aqui pretinho, foi referente àquela tramazinha que eu bordei lá atrás. Mas aqui agora a gente vai cobrir esta trama fazendo esse bordado em cima dela. Ó, aqui, olha, bordei em cima dela, não fica nada aparente. De novo, vou no próximo buraquinho. E vou continuar aqui fazendo o meu trabalho. Sempre conferindo o avesso, certo? Olha, aqui e o avesso também bem feito, ó. Próxima coluninha aqui. Esse é um trabalho para a gente fazer com calma, sem pressa, para que o nosso avesso fique bem feito. Tudo no mesmo tamanho, bem feitinho, tá vendo? Vai ajeitando para ficar bem bonito o nosso acabamento, tá? Então, agora, gente, vamos lá. Eu vou fazer ao redor de toda a minha peça, tá? Na lateral, vocês já viram que a gente borda o pontinho que tá lá de baixo, que a gente usou para bordar a última coluninha aqui. Todos os cantinhos devem ser feitos dessa forma aqui, deixando ao redor de toda a peça essas 2 tramazinhas aqui sem bordar. Vou terminar essa carreira, fazendo todos os cantinhos direitinho, e eu volto pra gente bordar esse pedacinho que a gente deixou aqui exposto. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai colocar um detalhe bem bonito aqui. Gente, olha que lindo destes efeitos. Muito lindo, né? E olha, já tô aqui chegando no finalzinho. Vejam que ao redor de toda a peça eu tenho aqui aquelas tramazinhas, que são 2 tramas, né? Olha só, tá vendo? Tô chegando aqui no finalzinho e a gente vai fazer o encontro aqui pra eu mostrar pra vocês como é que a gente faz isso aqui. Vou bordar mais 3 pontinhos. Olha. Sempre eu tô ajustando, viu, gente, os tamanhos pra ficar bem bacana. Esse daqui também. E o último, olha só, o último a ser bordado. Vamos encerrar aqui. Olha que lindo que fica, gente, que perfeição. Vou lá no avesso, tá vendo? Aqui também eu tenho que fazer aquela, ó, o ponto que eu bordaria seria esse. Eu só faço isso aqui, ó. Passo em uma tramazinha pra fechar aqui o acabamento, certo? Agora, eu passo por debaixo dos pontos bordados aqui, ó. Pode ser aqui. Eu já passei uma aqui, mas tudo bem. Certo? Vamos agora ver o resultado. Olha só, ao redor de toda a peça, tá tudo prontinho. E nós vamos agora fazer este acabamento. Só para vocês terem uma ideia, ó, eu contei aqui, ao redor eu gastei 10 fios já, tá? 10 fios. Mas ainda tem todo esse acabamentozinho que a gente vai fazer agora. Bom, então agora, gente, com mais um fio preto, eu vou pegar aqui um cantinho para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer este acabamento. Serão pequenos caseados que eu vou fazer aqui ao redor. Como faremos esse acabamento? Eu vou lá no avesso, eu vou passar por debaixo dos pontos bordados e vou trazer aqui em qualquer ponto para eu poder dar início, para eu começar. Sumiu aqui. Eu passo aqui, ó, vou lá no avesso, passo por debaixo de um desses pontinhos aqui para trazer bem próximo aqui, ó, tá? Passo aqui, assim, e eu vou começar levando minha agulha bem no primeiro caseadinho. Olha lá, na primeira, porque aqui, gente, ó, são 2 traminhas que ficaram da nossa talagarça, que a gente deixou. E agora eu vou usá-las para fazer um caseadinho aqui. Então, passa a agulha em 2 traminhas, tá vendo? E agora eu vou abraçar.
Vou lá atrás, vou na próxima trama aqui, ó. Passei nessa, agora eu vou na próxima. Ó. E aqui de um em um, eu vou cobrindo todo o contorno, toda essa tramazinha que a gente deixou. E o cuidado que a gente tem que ter aqui é para bordar todas mais ou menos do mesmo tamanho, para não ficar desigual, né? A gente procura, ó, ajustar para ficar bem feito, tá? Essa primeira aqui tá mais escondidinha, vamos dar um jeitinho nela, porque esses pontinhos, como eles são pontos mais miúdos, mais pequeninos, se você puxar muito, ele dá uma sumida. Então, você tem que ajustar, ó. Dá uma puxadinha e ajusta. Próximo pontinho. Ó, isso é o que eu vou fazer no contorno de toda a minha bolsa. Pontinho por pontinho. É um detalhe? É um detalhe que vai deixar sua bolsa mais linda ainda, tá? E vai ajudar a gente para fazer a costura que a gente vai fazer ali na lateral. Ó. Aqui no cantinho, não tem dificuldade. Você não vai ter que fazer várias vezes no mesmo lugar, porque esse pontinho ele é curtinho e não vai te dar problema para fazer o contorno. Então, vamos aqui, ó, continuar fazendo pontinho por pontinho, tá vendo? Buraquinho por buraquinho, ó. Procure não saltar nenhum, para não dar nenhum buraco, não ficar nada exposto, né? Que aqui não pode deixar a nossa talagaça ficar exposta. Tem que cobrir tudo direitinho. Esse detalhe, gente, fica lindo. Eu já fiz uma bolsa assim, fiz uma carteira e ficou lindo, lindo, lindo mesmo. Dá mais trabalho? Dá. Mas tudo que dá mais trabalho fica mais bonito. Pode ter certeza. São os detalhes, né? Que a gente coloca que fazem com que a valorização da peça fique maior. Se você perceber que algum pontinho ficou mais ajustado, dá uma puxadinha, ajeita para ficar tudo do mesmo tamanho, tá? Ó. O cantinho é mais enjoadinho, porque aqui no cantinho sempre juntou muita talagaça. Então, fica mais durinho. Mas nas laterais, na parte superior, inferior, olha só, tranquilinho de você fazer. Vai cobrindo tudo com esse contorno, com essa costurinha. São pequenos pontinhos. Olha. Procure fazer todos do mesmo tamanho. Nunca puxe muito, nem deixe nada exposto. Olha esse contorno, gente, que gracinha, tá vendo? Então, agora, vamos dar uma olhada no avesso pra gente ver como é que ficou? Olha só, o avesso fica sempre tudo bem coberto, porque a gente procurou fazer tudo no mesmo nível, tá vendo? Bordando tudo fechadinho, bem acabado. Olha só. Gente, eu voltei para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer aqui o acabamento do fio, quando o fio chegar no final, tá? Olha, aqui, o próximo pontinho que eu iria bordar seria esse, certo? Esse aqui. Então, o que que eu faço? Da mesma forma, eu vou lá, como se eu fosse bordar o pontinho, passo só numa alcinha aqui, ó, numa tramazinha. É preciso prender o fio aqui, ó. Prende, pra quê? Pra esse acabamento aqui ficar bonito, fechadinho. Agora, sim, eu passo por debaixo aqui de um fio, ó, e levo lá debaixo do bordado, ó, pra fazer o meu acabamento da pontinha, tá? Não puxe muito, que é pra não tirar do lugar aqui, ó, não afastar aqui, não abrir, não estragar o seu acabamento, tá? Corta aqui. Agora é só recomeçar com outro fio. Inclusive, eu já fiz esse cantinho aqui. Vou fazer esse pedacinho, contornar, falta algumas partes aqui. E eu volto, então, para fechar com vocês, para finalizar. Quando eu estiver finalizando o último pontinho, eu volto para mostrar para vocês também o arremate. Tô chegando aqui, gente, ao finalzinho, olha só. No final do meu trabalho. Faltam aqui apenas 2 pontinhos, olha.
Esse aqui será o último, que a gente vai abraçar e finalizar. Então, eu venho aqui no avesso, eu procuro o pontinho que eu iria bordar e eu passo debaixo de uma tramazinha. Olha lá. Acho a tramazinha aqui, tenho que fazer isso para prender aqui esse pontinho, para ficar essa bordazinha bonita aqui, tá? Prendo aqui. Esse é o último pontinho, ó. Agora, eu levo por debaixo dos pontos bordados para fazer o acabamento. E sumir com a pontinha aqui, ó. Ok? Corto aqui o meu fio. Pronto, terminamos. E agora, dá uma olhada só nos efeitos, né? E quase... Não, ficou lindo demais, gente. Olha que efeito incrível, olha isso. Olha esse efeito em 3D. Gente, é muito lindo, né? Agora, olha só. Estamos quase finalizando nossa peça. O que a gente precisa fazer agora? Dá uma olhada aqui, ó. Tá levantando aqui, aqui também, tá vendo? Conforme o gráfico que a gente vai bordar, conforme o desenho, costuma acontecer isso. Às vezes não, mas às vezes acontece. Às vezes dá até uma enviesada assim no tecido. Aqui a gente tá tendo algumas elevações. Como que a gente vai trabalhar isso daqui? Com ferro a vapor. Você, é claro, vai proteger o seu trabalho com uma toalha, que tem que ser um algodão grosso aqui em cima. E depois, então, a gente passa com ferro a vapor para poder consertar essas distorções. Então, aqui, gente, eu já protegi a minha mesa, porque como é a vapor, né? Aqui é uma madeira, né? Costuma soltar um vapor também na madeira. Então, coloquei uma toalha por baixo, coloquei aqui a nossa peça, tá? E agora, a outra toalha por cima, tá? Agora, a gente pega o nosso ferro bem quente e vamos principalmente passar naqueles pontos que a gente sabe que tem uma elevação. E para começar a passar, você tem que deixar o seu ferro chegar naquele ponto que realmente ele solta o vapor. Olha. Certo? Agora você vai passando o ferro bem para o ferro naquelas posições que você viu que estava causando elevações, distorções. Olha a importância de ser o ferro a vapor. Com outro ferro, até também dá o efeito. Mas o ferro a vapor é bem melhor para tirar todas essas distorções. E aí, depois, a gente dá aquela olhada para ver como é que ficou. E se não tiver bom, a gente passa mais um pouco. Costuma resolver na primeira passada. Vamos dar uma olhada? Ó, olha aqui. Ó, nada de elevações, tá vendo? Tudo certinho. Pronto, olha que lindo. Olha, gente, eu vou falar para vocês. Este gráfico ficou realmente especialmente lindo. Fantástico. Estes efeitos de cores, de 3D que a gente conseguiu colocar aqui. Então, agora vamos para a nossa próxima etapa. Vamos trabalhar agora no forro da nossa bolsa. Você até pode deixá-la sem forro, mas vai ficar muito mais valorizada se você forrar. Então, o que precisaremos aqui? Nós vamos precisar de alfinetes, tá? Ou você pode usar, no lugar do alfinete, talvez você não tenha, fita crepe. Também vamos precisar de um abotoador com ímã, para a gente poder fazer o fechamento da nossa bolsa. Ainda vamos precisar de EVA. Esse daqui tem 2 milímetros. E aí você pode usar a cor que você quiser. Vamos precisar também de um tecido para o forro. Pode ser um tecido liso, pode ser um tecido xadrezinho, de bolinha. Enfim, você vai escolher o tecido que você quiser. Eu normalmente, gente, uso
retalhos que eu tenho aqui em casa. Por exemplo, esse tecido aqui eu ganhei, sobrou um retalho e eu vou usar aqui. Tamanho, vamos lá. O EVA, ele deve ser cortado no tamanho aqui do nosso, da parte interna do bordado, tá vendo? Vai sobrar essa parte aqui, ó. Então, ele vai ter que ter o tamanho na largura aqui, ó. Tirando esse acabamento pretinho aqui. Deixa eu medir para vocês quanto é que tá aqui. Eu cortei exatamente do tamanho que tá a minha bolsa, tirando essa parte do acabamento, né? Olha aqui, ó. Então, ficou com 24 centímetros, tá? E aqui no comprimento, na altura, na verdade, ó, eu cortei aqui com 43 centímetros. E pode ser que a gente faça ainda alguns acertos. Aqui, gente, a primeira coisa a fazer é ajustar direitinho o tecido, porque ainda mais esse tecido meu aqui que escorrega muito, você tem que ficar bem atenta para ele estar bem homogêneo aqui, com os acabamentos mais ou menos do mesmo tamanho ao redor de tudo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, aumentar aqui. Aí. Agora, nós vamos fazer aqui as dobrinhas, tá? E eu vou prender aqui primeiramente com alfinete, ó, pra dar uma mãozinha pra gente, pra facilitar um pouquinho. Na mesma carreirinha aqui, pra ficar tudo bem acabadinho. Assim. Ao redor de todo o trabalho, você vai fazer isso, ó. Vai prender aqui. Ou você pode fazer isso aqui com a fita crepe, tá? Como que seria isso, ó? Você pega a fita, corta no tamanho que você quer aqui, vira o tecido, ó. Você pode até fazer um acabamentozinho bonito aqui, vira o tecido assim, ó. E esse tecido aqui desfia muito, vocês estão percebendo? Ó, acabei de cortar o tecido e ele já tá desfiando. Prendeu aqui. Agora, você vai ajeitando aqui, ó, vai virando e prendendo, virando e prendendo. O bom de você colocar aqui a fita crepe é que depois você não precisa nem tirar. E a fita tá prendendo lá pra não continuar fazendo esse, desfiando, né? Tira o excesso aqui. Agora, desse outro lado aqui. Aqui, gente, como aqui é muito longo, né? O que a gente vai fazer? Eu vou prender pequenos pedaços de fita aqui, fazendo o acabamento, ó. Prendo uma. E aí, a gente vai fazendo isso ao longo aqui de toda a peça. Vai ajustando. E vai prendendo. A fita crepe, como eu disse, você nem precisa tirar depois. Você pode até deixar, tá? E isso aqui vai facilitar muito o nosso trabalho. Porque o tecido não fica escorregando, não fica saindo do lugar. Agora, só falta aqui. E nós vamos ver se ficou bem ajustado, hein? Vamos tirar os alfinetes aqui. Vamos ver se os cantinhos ficaram bem feitos. Esse aqui não tô gostando dele, ó. Vamos ajeitar ele, tá? Aqui. Assim. Prendeu. Vamos dar uma olhada do outro lado. Olha que lindo, gente, tá vendo? Ó, tudo certinho, tudo ajustado. Agora, nós vamos pegar a nossa peça. Você pode dar uma olhada primeiro e ver qual lado que você quer que vá pra frente, né? Porque aqui, ó, eles são diferentes, tá vendo? Aqui a bolsa vai ser assim, ó. Isso aqui e essa aqui vem pra frente pra abotoar. Olha que lindo. Olha a frente da bolsa. Olha as costas. Mas você pode também
escolher assim, ó. Aí você vai escolher. Acho que assim tá mais bonito, hein? Tá aparecendo as outras cores, né? Vou deixar assim, tá? Então, essa aqui vai ser a parte que vai vir pra frente, tá? Vamos trabalhar aqui, colocando. Vamos primeiro conferir. Vamos ajustar. Olha, tá vendo? Então, agora, nós vamos ajustar a peça ao forro, ou o forro à peça, como queiram, né? Precisamos aqui colocar bem justinho aqui, ó, pra gente deixar bem sem aparecer o avesso, pra gente tampar todo o avesso. Então, aqui vamos alfinetar, ó, ajustando. Você vai fazendo isso ao redor de toda a peça. Aqui. Então, gente, eu vou terminar aqui de colocar os alfinetes, ajustando tudo direitinho. E aí, eu volto pra gente dar prosseguimento, tá? Pra gente costurar isso aqui e fazer com que a nossa bolsa fique muito bem acabada, ok? Ó, vou terminar de ajustar, vou terminar de alfinetar e eu já volto. É isso que vocês vão fazer agora, fixar o forro à nossa peça. Para fazermos a costura que nós iremos fazer aqui ao redor, prendendo o forro, a bolsa, você pode escolher entre uma cor que combine com o tecido que você vai fazer, ou você tem a opção de usar o fio invisível. Olha aqui, ó, invisível, tá vendo? Ele é 100% poliéster, é poliamida, na verdade, olha só. Eu vou trabalhar com este fio, não será o invisível. Eu vou usar o invisível só para fazer, para pregar o nosso abotoador. Porque, gente, o invisível, né? Ele fica invisível aqui nas filmagens e vocês não vão poder acompanhar o que eu tô fazendo. O que eu vou fazer aqui, então? Vou trabalhar com essa cor, que tá bem próximo ao tecido que eu vou usar. Então, eu já peguei aqui, ó, um fio maiorzinho, porque eu vou bordar com 2 fios. Então, olha só, juntei aqui as 2 pontinhas do fio, certo? Do outro lado, a gente vai ter a formação de uma argolinha. Aqui, ó. Olha aí a nossa argolinha. Vejam, certo? Aqui, ó, uma argolinha. Daí, eu pego a agulha e a parte da argolinha, então, eu vou colocar aqui no fundo da minha agulha, tá? E olha, eu venho aqui, então, com a argolinha. A gente juntou ela para poder passar na agulha. Agora, a gente abre ela, porque a gente vai precisar dela para fazer o acabamento. Esta argolinha a gente vai usar para fazer os acabamentos, para fazer, na verdade, o nosso nozinho inicial. Então, eu venho aqui, ó. E nós vamos procurar pegar da seguinte forma. Primeiramente, eu vou lá e pego em uma tramazinha, olha lá. Se eu afastar assim, eu vou ver a tramazinha lá. Puxo. Para fazer esse nó inicial, eu pego a argolinha e passo minha agulha aqui dentro, ó, certo? Ó, dentro da argolinha, eu passo a minha agulha. Puxou, pronto, já tá lá o seu nozinho. Aqui você pode continuar fazendo sua costura. Então, vai pegar uma vez lá e uma vez aqui. Aqui eu pego só no tecido, tá, gente? Ó, pra ficar uma costura mais delicada. Volto lá na próxima tramazinha. E agora, de novo, no tecido. Pontinhos bem pequenos, tá? E vocês estão vendo que se você fizer pontinhos bem pequeninos, nem precisa ser o fio invisível. Desde que a sua costura seja bem feitinha, nem vai aparecer, tá? O importante aqui, ó, é que você pegue na talagarça mesmo, aqui, ó, pegue a tramazinha pra ficar bem preso. Pra não ficar soltando. Se você pegar aqui, ó, você pode deixar defeito no seu bordado, né? Então, pega na trama, que a trama é mais firme. Uma vez na trama, outra vez no seu tecido. Ó, eu vou continuar aqui. Você faça aí com calma, pra ficar bem feitinho. Você sabe que você pode depois voltar ao vídeo, assistir quantas vezes você precisar, né? Então, eu vou seguir aqui na minha costura.
E olha, quando chegar ali no cantinho, eu volto para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer bem no cantinho, tá bom? Gente, já cheguei aqui no cantinho e quando chegar aqui, se você ver que é necessário, desfaça lá o que você fez, ajeita, ajusta para ficar bem feito, tá? Aqui você vai simplesmente contornar, gente, não tem segredo algum. Não tem que fazer nada de especial, tá? Ó, aprendendo aqui. Continua fazendo os pontinhos bem visíveis. Aqui fica mais grosso mesmo, que tem tecido dobrado, então você tem que ter um pouquinho mais de paciência para pegar as duas partes, ok? Ó. Vamos girar? E aqui, gente, pelo fato do meu tecido ser xadrezinho, me dá um parâmetro muito bom para ficar bem certinho, né? Para acompanhar o tecido aqui, ó. Então, eu vou dar uma ajustada aqui para ficar bem no mesmo alinhamento do tecido, ó, do início ao fim, certo? Ó, então aqui o meu fio já tá acabando, eu vou arrematar junto com vocês para vocês verem como é que ficou. Ó, o cantinho bem preso. Eu vou até fazer mais um pontinho aqui. Eu vou arrematar aqui no cantinho para eu poder recomeçar. Ó, mais uma vez para ficar bem preso aqui, né? Certo? Ó, agora é só cortar o fio, colocar mais um fio na agulha e recomeçar. E assim a gente vai fazer ao redor de toda a peça. Vou terminar então e eu volto para a gente dar prosseguimento. Olha, pessoal, nossa peça tá prontinha pra gente fechar. Olha, ficou linda, hein? Olha esses efeitos. É lindo demais, eu sou apaixonada. Então, vamos conferir algumas medidas? Eu gosto sempre, porque as pessoas sempre perguntam, ai, como é que ficou? Que tamanho que ficou? Então, vamos conferir aqui, ó. A gente ficou com 47 centímetros de altura. A gente cortou 50, lembra? Aqui na largura, a gente ficou com 27, ó. 47 por 27. Agora, com a bolsa pronta, a gente vai fazer aqui, ó, uma dobra, tá? Que agora a gente vai fechar a bolsa, colocar os abotoadores. Essa dobra aqui, vejam que às vezes fica fazendo uma voltinha aqui. Eu gosto de dar uma ajeitada, sabe? Ó. Pronto. Certo? Aqui, essa dobra que eu fiz aqui, eu tô deixando aqui 15 centímetros. Olha para vocês verem, ó. 15 centímetros de altura, tá? Essa parte aqui tá ficando um pouquinho maior, ó, tá ficando com 17, daqui até aqui, por quê? Porque ela tem que fazer essa voltinha aqui pra fechar, né? E ela não vai até na parte de baixo, eu trago ela até aqui assim, pra ficar um efeito bonito de frente de bolsa, certo? Então, quando eu fizer essa dobra, aqui vai ficar com 18 centímetros de altura. Vamos agora, então, fazer esse fechamento. Eu venho aqui com a lã preta e nós vamos fazer um fechamento de costura comum, bem aqui no cantinho. Olha, eu vou prender aqui para não escapar, tá? Pra não ficar torto, um lado ficar menor do que o outro, eu vou prender. Agora, gente, então, com este lado aqui preso, com os 15 centímetros, eu vou lá do outro lado e vou conferir se aqui também está ficando com os 15 centímetros, para ficar bem certinho, né? Ó, 15 centímetros, ok? Vamos, então, agora, com o fio preto, eu vou passar por debaixo dos pontos bordados, sair com o meu fio aqui, ó. Sumiu a pontinha. Agora, a gente vem aqui, ó, e sai com o fio bem no cantinho aqui, ó. Bem na dobrinha que a gente fez.
certo? Agora, gente, a gente vem aqui, ó, e pega de um lado da alcinha. Nós temos aqui as várias alcinhas, uma de um lado e do outro, que é aquele detalhezinho que a gente fez aqui. Então, eu vou costurar pegando de um lado e do outro, costurinha comum, ó, de um lado e do outro. E é meio durinho, né, gente? Porque aqui já tem muita lã, tem talagaça. Então, é uma costura para você fazer aqui devagar, ó, com jeitinho, de um lado e do outro. E aqui, gente, não tem necessariamente que ser uma costura para cada alcinha, não. Porque senão vai ficar muito tumultuado, tá? Você vai fazendo aqui, ó, uma distância pequena de um pontinho para o outro. Mas se você for fazer em todas as alcinhas, não fica bonito assim, ó, tá? Em todas as alcinhas, o que vai acontecer? Fica tumultuado, um ponto em cima do outro, né? Então, você tem que fazer aqui, ó, de uma forma que vai ficando homogêneo, né? Olha aí, um pontinho do ladinho do outro, bem bonito. Gente, eu vou terminar, vocês façam o mesmo aí também. Vamos dar aquela paradinha no vídeo, né? Para o vídeo não ficar muito longo. E eu já volto pra gente fazer o fechamento aqui, bem aqui no cantinho. Olha, eu tô chegando aqui no finalzinho, e aqui, gente, você pode deixar um pedacinho aberto, assim, ó, pra bolsa ter uma mobilidade, né? Quando você for abrir, ó, não precisa prender até o finalzinho, não. Então, aqui nós vamos arrematar, e então, pra arrematar, nós vamos lá no avesso, tá? Eu vou trabalhar aqui dentro, ó, pra fazer o arremate. Assim. Vamos aqui no avesso, ó. Pegar um pontinho qualquer aqui. E será um nó de costureira mesmo, ó. Vamos ver como é que vai ficar aqui, vamos puxar. Tanto que... Aí, ó. Faz um nó direitinho, ajustando. Pra ficar bem firme a sua costura. Vamos dar mais um nó? Vamos fazer mais um nó? É difícil de ver aqui, gente, primeiro porque é preto, né? A gente não consegue mostrar direitinho pra vocês o que tá acontecendo. Eu tô aqui tentando fazer o melhor, mas é um nó de costureira que você vai fazer aqui, ó. Ficar bem acabado, tá? Pronto. Agora, nós vamos sumir com esse fio por aqui, ó. Escondendo ele aqui. Ó, lá pra baixo. Passa por debaixo dos pontos bordados. E vamos cortar o excesso. Então, a gente vem aqui, ó. A tesoura. Corta o excesso. E vamos conferir o nosso trabalho, né? Olha, deixei uma aberturazinha, tá vendo? É bom pra mobilidade da bolsa, pra você fazer assim, abrir, pegar o que tem lá dentro. Agora, vamos fazer o mesmo do outro lado, tá? Já tá o alfinete aqui, os 15 centímetros. Desse lado, a gente faz a mesma costura. Então, agora eu vou fazer essa costura igualzinho eu fiz o outro lado. E vocês façam o mesmo. Então, aqui estão os meus abotoadores, certo? Nós vamos pregar primeiro. E esse daqui, gente, é aquele que a gente precisa fazer costura, tá? Existem alguns que tem garrinhas, mas eu prefiro, no caso dessa bolsa, usar esse daqui, porque o que tem garrinhas, você precisa prender só no forro, para não aparecer aqui do lado de fora da bolsa. Então, eu faço com esse aqui mesmo, que tem costuras, porque aí não aparece, tá? Aqui é o seguinte, nós vamos colocar essa parte aqui, ó, que tem o afundadinho, na frente da bolsa. Nessa parte aqui da bolsa, ó, que é a parte, não é a tampa, né, que vem pra frente, nessa parte aqui. E esse daqui, que é a parte que tem esse altinho aqui, eles chamam de fêmea e macho, né? Macho e fêmea, enfim.
a gente vai colocar lá na tampa da bolsa, aqui, ó. Então, primeiramente, a gente vai pregar esse daqui, porque a gente consegue medir, a gente tem que medir aqui direitinho, ó. Vamos colocar aqui num ponto que vai ficar bem estratégico, né? A gente mede direitinho, deixa eu pegar uma fita aqui pra gente medir e deixar ele estrategicamente bem colocado. Vamos lá. Aqui tá a nossa fita, ó. Vamos medir daqui até aqui, tem 11. Vamos ver aqui do outro lado. 11. Meu olho tá até bom, tá vendo? Então, a gente mede aqui, ó, pra centralizar muito direitinho, tá? E agora, a gente não tem jeito. Eu vou pregar aqui com fio transparente, porque eu gosto... eu não gosto que fique aparecendo aqui a linha da costura. Então, o fio transparente, ele é muito bom pra isso. Olha, eu vou juntar as duas pontinhas aqui, eu vou fazer um nó nelas, porque elas costumam escapar muito, ó. Então, vou fazer um primeiro nozinho aqui, tá? Porque eu vou eu vou costurar com 2 fios, olha. Olha aí, vocês estão conseguindo enxergar o fio? Ele é transparente. Eu dei um nó nas duas pontinhas para não escapar, ok? Agora, nós vamos prender aqui, bem aonde a gente mediu direitinho. Tô deixando aqui, ó, só para ter certeza, ó, 2,5 centímetros. Que eu tô deixando aqui até na beiradinha, ó. Daqui até no tecido, eu tô deixando 1,5. Então, vamos lá, pessoal. Olha, já coloquei no lugar certinho. Vamos aqui pegar. Primeiramente, eu pego só no tecido, depois eu começo a fazer uma costura mais reforçada, ó. Ele vai parar no nozinho e vai ficar essas pontinhas aqui. Depois, a gente vem e, quando for finalizar, a gente vai dar um acabamento nessas pontinhas, tá? Aqui a gente vai costurar várias vezes no mesmo lugar. Eu sei que tá difícil para vocês enxergarem, porque é transparente, né, gente? Ó, mas é só ir fazendo uma costura comum aqui, ó. Essas pontinhas que estão aqui, deixa eu até segurar elas aqui, para não atrapalhar a visualização de vocês, ó. Tô fazendo aqui costura, pontinhos mesmo. E agora eu já estou pegando. É importante que você faça uma costura pegando não só o tecido, mas pegando também o EVA que tá lá na parte de baixo. E, na verdade, eu vou inclusive fazer isso daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou levar lá embaixo, passar pro outro lado, ó. Passar lá pro outro lado, de forma que não pegue a lã, não pegue o meio do ponto, tá? Vou sair com ela aqui, olha. Vou pegar também a talagarça. Isso é importante como reforço. Por quê? O que acontece? Ao ficar usando muitas vezes, abre e fecha, já teve uma bolsa minha que cedeu. O EVA cedeu e estragou. O tecido cedeu e rasgou. Acredita? Então, eu gosto de fazer esse reforço aqui prendendo na talagarça. Olha, saí de novo lá. E vocês vão ver que aqui, ó, olha a importância do fio ser transparente. Aqui não aparece nada. Eu vou fazer isso umas 3 vezes em cada um dos cantinhos que eu tenho que bordar aqui. Tô levando lá na talagarça e prendendo lá. Pra ficar bem feito nosso trabalho. Ó. Certo? Olha aí. Pronto. Agora, vamos passar pro próximo aqui, ó. Passo aqui por debaixo, saio lá no lugarzinho onde a gente precisa, ó. Agora, eu vou nesse buraquinho e vou fazer o mesmo. Deixa eu ver se vocês estão enxergando bem. Até eu aqui tem hora que eu não tô enxergando direito. Ó, o fio tá aqui, vocês estão vendo o brilho dele, ó. Certo? E aqui primeiro a gente dá uns pontinhos aqui. Ó. Só no tecido e no EVA. Pra prender o lugarzinho certinho e não escapar.
Agora eu já vou lá. Levo lá pra baixo. Ó, sai com ele aqui. Pego umas 2 tramazinhas aqui, ó. E levo lá pro outro lado, saindo já no buraquinho, ó. Certo? De novo. Aqui. Saio desse lado aqui. Volto com ele lá. Ó, saindo no buraquinho, tá vendo? Opa, aqui, ó. Saindo no buraquinho, ó. De novo. Aqui, ó. E volto novamente saindo. Olha. Certo? Agora, vamos fazer o mesmo desse lado aqui. Passa por debaixo do tecido. Ó, sai com ele lá na frente. Se você estiver fazendo com uma linha que não é transparente, você pode vir aqui também, assim, ó. Só você não pode deixar pegar na lã. Você tem que costurar entre uma lã, entre um ponto e outro, pra não aparecer a linha, né, gente? Senão fica mal feito. Certo? Agora, eu tenho que passar debaixo aqui novamente pra trazer bem no início, ó. Bem aonde a gente começou. Sabe por quê? Nós vamos agora fazer um nó com aquelas 2 pontinhas que a gente deixou aqui. A gente pega as 2 pontinhas. Olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Aqui são as 2 pontinhas, aqui é o restante do meu fio com a agulha. Eu vou, então, aqui fazer nó. Uns 3 nós. Ficar bem acabadinho. 3, ok? Agora, a gente corta. Corta as pontinhas todas. Ó. Olha, ficou firme, não ficou só no tecido, tá pegando atalagaço, tá pegando o EVA e o tecido. Então, ficou bem firme. Agora, então, pessoal, nós vamos trabalhar para pregar a outra parte que vai se encaixar bem aqui. E como é que eu costumo fazer? Aqui nós temos várias possibilidades, mas eu costumo fazer assim, ó. Eu venho aqui e já abotou. Deixa ele certinho. Vamos girar aqui pra gente poder fazer a nossa marcação. Eu trago aqui a parte que vai fechar da minha bolsa, certo? E agora aqui, ó, eu verifico se tá tudo certinho. Eu faço os ajustes que tem que ser feitos, tá? Pra gente fechar a bolsa. Seguro aqui, ó. Aqui a gente segura. E olha lá, a gente tem aqui bem aonde nós precisamos pregar. Então, eu faço aqui uma marcação com um alfinete, bem no lugar onde nós vamos pregar. Olha, bem na divisa dessas 2 figuras aqui e também na divisa aqui de baixo, tá vendo? Bem aqui, ó. O que que eu vou fazer? Agora, eu pego aqui a minha parte, aquela parte que a gente fechou lá, e eu vou posicioná-la bem aqui onde eu preciso, para que o fechamento possa ocorrer normalmente, tá? Então, vamos lá, vamos. Aqui, novamente, eu pego um fio transparente, tá? Já fiz aqui, ó, o nozinho que precisa ser feito com as 2 pontinhas. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. É difícil de ver, mas eu fiz um nozinho aqui, ó, prendendo as 2 pontinhas, para que não escape nada. Então, eu vou costurar com 2 fios, tá? Aqui, ó, segurando bem firme, a gente vai lá no avesso. Vamos trazer nossa agulha bem no furinho que a gente precisa aqui, ó, tá? Buscou. Ó, vamos deixar lá do outro lado também o fiozinho, ó, pra gente poder prender,
Porque aqui a gente vai ter que arrematar bem aqui. Agora, nós vamos fazer nossa costura aqui, ó. Certo? Vou fazer aqui uma costurinha boa mesmo. E olha que legal, não aparece nada, né? E quando a gente faz com um fio da mesma cor que a gente tá usando lá no tecido, aqui fica bem aparente essa costura, sabe? Então, com fio transparente, nada fica visível. Vou levar lá pra baixo, olha, lá pra baixo, saio com ela aqui, certo? E volto aqui, bem no buraquinho que a gente precisa. Vamos achar ele aqui direitinho. Deixa eu ver aqui, ó. Assim, ó, olha lá, tá vendo? De novo, vou levar lá embaixo e vou voltar. Porque fazendo isso, eu tô prendendo também no tecido, na talagarça, no EVA. Parece que não pegou aqui não, deixa eu fazer uma voltinha aqui, certo? E assim eu vou terminar, gente. Agora eu passo lá por debaixo e vou sair aqui na parte pra prender esse arozinho aqui, ó. E vou fazer o mesmo. Primeiro eu faço a minha costurinha aqui, pegando, inclusive o EVA, ó. Pegando o tecido. Olha só, ficou bem presa no lugar certinho e não tá aparecendo nada de costura, certo? Vamos lá no avesso, porque assim, ó, a gente começou costurando por essa daqui, essa alcinha. O meu fio, ele tá bem aqui. Pra gente não fazer lá atrás, ficar uma linha atravessada, igual no nosso bordado, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai trazer pra frente, aqui, ó. Vamos trazer pra frente, que essa aqui foi a última alcinha que eu bordei, né? Ó. Bordei. Que eu costurei. Pronto. Agora, o que eu faço? Meu fio tá aqui. Aqueles 2 fiozinhos que eu preciso fazer o nó tá bem aqui. Então, passo aqui por debaixo, ó. Levo lá pra baixo. E agora eu vou fazer aquele nozinho, pegando o fio. Aqui, ó. Então, tá aqui os 2 fios, ó. E aqui o fio da agulha. E aqui a gente vai fazer um nozinho. Ó, passando aqui por dentro. E até eu tô com dificuldade de enxergar, viu, gente? Ó. De novo. Afinal, é invisível, né? Pra isso mesmo. Pra gente não enxergar. Pronto. Agora eu posso cortar. Ó. Agora vamos ver se ficou bom, né? Se ficou direitinho no lugar que a gente precisa, que a gente espera. Ó. Olha que linda. Gente, é tão bom terminar, né? É bom demais a gente terminar e se sentir feliz por ter conseguido. Olha que lindo. Olha, vamos ver o forro? Vamos ver lá dentro? Se você quiser, você pode até fazer uma alcinha, uma bolsinha aqui dentro, né? No tecido, para poder colocar celular, para colocar um batom. Eu adorei o resultado. Agora é o seguinte, a gente tem a possibilidade de colocar alça ou não. E a alça você escolherá. Eu dou preferência para alças em metais. Essa daqui é uma alça que eu uso muitos. Esses materiais aqui são da Altero, tá? Porque não estraga, não perde a cor, não perde o brilho, tá? Esse coraçãozinho aqui, esse é um mosquetão, tá vendo? Que tem essa forma de coraçãozinho. Eu adoro ele. Então, aqui, como é que a gente vai fazer? Aqui nós vamos trabalhar assim. Com esse mosquetão, você vai vir aqui no canto da bolsa, bem aonde a gente fez aquela costura, vai encaixar, ó, olha aí, certo? E do outro lado faremos o mesmo.
E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente monta tudo isso, porque a gente compra tudo isso separado. A gente compra o mosquetão, esta argolinha aqui também a gente compra separada, essa que eu coloquei aqui, tá vendo? Ela tá até um pouquinho aberta, ó. E eu trabalho assim, gente, eu gosto de trabalhar com a ferramenta correta. Esse aqui é um alicate que eu comprei também na Altero, porque é um alicate que vai te ajudar a trabalhar com mais presteza, porque assim, com a ferramenta correta, tudo rende. Você faz tudo mais fácil. Mas é claro que você pode ter um alicate aí na sua casa que pode substituir esse aqui, que é próprio para a gente trabalhar com artesanato, certo? Então, olha só, o mosquetão, a argolinha, tá? Tudo isso você compra na Altero, inclusive a corrente. Então, tá aqui, ó, a corrente já veio cortada, eu já pedi para eles cortarem lá para mim no tamanho que eu queria. Eu comprei várias de 1,20 m. E tem dourado, tem fumê, são várias cores que você pode escolher, tá? Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer? Essa argolinha que tá aqui, que eu coloquei aqui, ó, você compra o pacotinho, tá? Para quem vai usar muito, né? Vai fazer a bolsa para vender, ó. Tá aqui a argolinha. Eu seguro a argolinha com o meu alicate, olha como facilita a vida da gente. Passo aqui, ó, dentro da minha corrente, encaixo aqui direitinho, certo? E agora a gente vai fechar esse espaço aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá vendo que tá abertinho? Ó, a gente precisa fechar isso aqui bem direitinho, porque senão escapa, né? Fechou, ó. Pronto. Muito simples e fácil de você trabalhar. Você já compra tudo isso lá, traz para casa, monta a sua alça e, gente, tem muitas possibilidades. E tem outros sites também que vendem, não é só Altero. Eu conheci a Altero, gostei do material para o seu uso, tá? Agora, o que a gente precisa, então, é prender este mosquetão na nossa bolsa. Então, eu venho aqui, ó, aperto. Pode ser uma argola também, viu, gente? Argola articulada. Você vem aqui, ó, na lateral, onde a gente fez aquela costura, prende o mosquetão. Ó, eu prendi só numa alcinha, vou prender mais, tá? Vou colocar mais uma costura aqui, pra ficar mais bem preso, ó, ok? Agora, a alça já tá presa. E a gente vai aqui, ó, abotoar. A bolsa está prontinha para usar com as correntes. Olha que lindo que fica, certo? Agora eu vou fazer umas fotos para vocês verem como é que fica com as alças, mas você pode também usar outro tipo de alça e você pode também usar sem alça, tá? Porque essa daqui é uma clutch. Você pode fazer carteiras menores, pode fazer maiores. Aqui foi só uma ideia para a gente ver que a gente pode fabricar bolsas lindas e bolsas únicas com o bordado de Bardella.